Olá, eu sou Andressa Hardkoff, sou acadêmica do curso de Odontologia da Unicesumar do campus de Maringá e com orientação da professora mestre Carolina Danieleto, nós desenvolvemos o trabalho com o título de Comparação do efeito da Valeriana officinalis e da Passiflora incarnata em exodontia de terceiros molares inferiores, um estudo duplo cego, boca dividida e randomizado. Entendemos que a ansiedade ela pode interferir de forma negativa nos procedimentos cirúrgicos. Sendo assim, para um controle dessa ansiedade, nós podemos usar métodos farmacológicos e não farmacológicos. E entre os métodos não farmacológicos, existe o manejo comportamental, a utilização da inalação de óxido nitroso ou de benzodiazepínicos. Porém, eles possuem efeitos adversos. E para diminuir esses efeitos adversos, os fitoterápicos, como a valeriana e a passiflora, eles têm sido estudados como drogas alternativas, por conta da atividade terapêutica e também da menor toxicidade, além de possuírem uma melhor biocompatibilidade. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi de avaliar e comparar o efeito sedativo e ansiolítico dos fitoterápicos passiflora e valeriana nos procedimentos de exodontia de terceiros molares inferiores. 20 pacientes receberam valeriana ou passiflora, um comprimido por via oral, 1 hora antes do procedimento cirúrgico, sem que eles soubessem qual dos dois estariam fazendo a administração. Para avaliarmos o grau de ansiedade, nós utilizamos um questionário com a escala de Cora. Além disso, parâmetros físicos foram utilizados, com pressão arterial, frequência cardíaca, grau de saturação de oxigênio e a frequência respiratória. E o grau de sedação nós avaliamos com a classificação da escala de Hansen, através de uma ficha de autoavaliação. A análise estatística foi submetida ao teste de normalidade e análise com nível de significância de 5%. Os parâmetros físicos foram pré-determinados e analisados em momentos específicos durante a cirurgia. Quanto aos resultados, a pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, não apresentaram diferenças estatísticas independente do tratamento utilizado, assim como resultados já realizados em trabalho de Pinheiros em 2003 e de Dantas em 2017. E a avaliação quanto ao grau de saturação de oxigênio, houve diferença estatística somente durante a antisepsia extrabucal, onde os pacientes que receberam a valeriana, eles tiveram uma média de 97,82% de saturação, que é maior quando comparado com os pacientes que receberam passiflora, que apresentaram uma média de 96,35%. E apesar da diferença estatística, os valores apresentados, eles não tiveram relevância clínica. Quanto à avaliação da frequência cardíaca, durante o dia da intervenção, revelou a ausência de diferença estatística. Porém, quando analisado cada um dos tratamentos, o grupo de paciente que recebeu passiflora tiveram variações significativas. No momento da anestesia, com uma média de 78 batimentos, um valor de frequência menor quando comparado com o momento da ostectomia, por exemplo, que obteve 86 batimentos. Já o valor médio durante a ostectomia de 86 foi significativamente maior que o encontrado durante a curetagem da loja cirúrgica. A frequência respiratória também não mostrou diferença significativa entre os fitoterápicos, porém, em alguns momentos, alguns pontos específicos, eles demonstraram alterações. Quanto à avaliação do grau de ansiedade, observamos que os pacientes tiveram uma boa cooperação durante o procedimento, independente do protocolo, comprovando que os medicamentos, tanto que a passiflora e a valeriana, elas são eficazes no controle da ansiedade. Quanto ao grau de sedação, independente do protocolo, o resultado foi de que todos os pacientes se lembraram de tudo que aconteceu durante a cirurgia e um possível efeito colateral seria a sonolência, encontrado a maioria nos pacientes que fizeram uso da valeriana, com 70,6%, de acordo com outros trabalhos estudados também.
E quando perguntado em qual cirurgia se sentiram melhor, 52,90% respondeu que foi com o uso de valeriana. Concluímos que esses fitoterápicos têm um bom efeito ansiolítico e pode ser utilizado como medicamento pré-operatório para a extração de terceiros molares inferiores. Algumas referências e pela atenção, obrigada.